aos nossos corações, em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós vemos aqui um texto, da palavra de Deus, um texto muito conhecido. Isso aconteceu logo após a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E a Bíblia diz então que os apóstolos se reuniram com um grupo de 120 pessoas, no mínimo ali, mais ou menos 120 pessoas, logo após a morte de Jesus, a crucificação. E a Bíblia diz então que Jesus reaparece a eles, e Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Mas eu tenho que subir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aí a Bíblia diz então que Jesus dá essas instruções, mas Jesus disse: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A Bíblia diz então que Jesus é assunto aos céus. Eles ficam com os olhos fitos nos céus. A Bíblia diz que aparecem anjos e falam para eles: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo assunto é o mesmo que virá, é o mesmo que voltará. Aí a Bíblia diz então que eles atentaram-se às palavras de Jesus, entraram numa casa, no cenáculo, e ali ficaram 10 dias, 120 pessoas dentro de uma casa orando durante 10 dias. Aí a Bíblia diz que no último dia, no 10º dia, a saber o dia de Pentecostes, que era uma festa que estava tendo na cidade, onde pessoas de diversas localidades vinham para Jerusalém, a Bíblia diz então que o Espírito Santo adentrou aquela casa, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Línguas de fogo foram repartidas sobre eles, e cada um começava a falar na língua, que estava das pessoas que estavam ali. E as pessoas então ficaram assim meio atônitas e dizendo: olha, não são esses homens galileus? Como nós podemos ouvir eles falando das grandezas de Deus na nossa língua? Suponhamos se ali tivesse alguém dos Estados Unidos, tinha ali alguém falando inglês, tinha alguém ali falando japonês, se tivesse algum japonês ali. Mas como era a linguagem da época, dos países, das cidades da época, a Bíblia diz então que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito repartia a cada um. Aí a Bíblia diz então que Deus começou a usar os apóstolos com grande poder e graça. As pessoas começaram a ser cheias do poder de Deus. Pessoas eram batizadas. A Bíblia diz que na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. Muitas pessoas foram cheias do poder, foram batizadas no Espírito Santo. E aí começou a história da igreja primitiva, até chegar nos dias atuais. E se nós olharmos os dias atuais, a igreja, se compararmos a igreja desse dia de Pentecostes para cá, até chegar hoje, ela passou por várias mudanças. Ela sofreu várias mudanças. Por quê? Ela melhorou? Não, ela não melhorou.
A igreja do século atual está perdendo a visão daquilo que Deus estabeleceu sobre a igreja. E é dentro desse texto que eu quero apregoar, subordinado ao tema resgatando os valores da igreja. Diga, resgatando os valores da igreja. O que é resgatar? Resgatar é você... Vou dar um exemplo claro. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, passou-se uns tempos depois, houve uma liberação. Que liberação é essa? Para que todos os trabalhadores que trabalharam algum tempo atrás e saíram de uma empresa, se tivesse algum fundo de garantia, alguma taxa, um valor do fundo de garantia da empresa que ele tinha saído antes, ele tinha o direito de resgatar esse valor, de pegar esse valor. Porque, de acordo com a lei, uma pessoa só pode pegar o fundo de garantia se a empresa mandar ele embora de uma forma legal. Aí ele pode pegar e ele pode sacar o chamado fundo de garantia. Se a empresa liberar ele com todos os seus direitos, aí sim ele pode ir lá e sacar o fundo de garantia. Caso contrário, se ele saísse por uma quebra de contrato, ele pedisse conta ou alguma situação adversa, esse fundo de garantia ficaria retido lá. E foi isso que aconteceu. Então foi liberada a lei que a pessoa tinha direito de resgatar esse dinheiro, ou seja, trazer aquilo que é de direito, aquilo que é da pessoa. Porque o fundo de garantia, ele pertence ao trabalhador. Então aqui dentro desse texto, nós encontramos algumas coisas que a igreja perdeu, que é de direito da igreja, que a igreja não pode abrir mão, que a igreja não pode deixar para lá. Primeiro, o primeiro princípio, vamos colocar assim, que a igreja perdeu, que ela tem deixado de lado. Não vou dizer todas, mas falo sem medo de dizer, a maioria estão vivendo esse momento. Primeiro valor que a igreja tem que resgatar. A Bíblia diz aqui que o apóstolo Pedro e João, logo depois que eles foram usados por Deus, foram cheios do poder de Deus, depois de Pedro ter ali anunciado o que estava acontecendo ali quando eles foram cheios do poder, a Bíblia diz que eles foram para o templo, para a hora da oração. Diga, a hora da oração. Então uma igreja, ela tem que buscar, voltar a buscar o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus deu poder e autoridade para a igreja. Igreja não são paredes. Isso aqui é o templo. Isso aqui é o templo. Templo. Mas o verdadeiro templo, a verdadeira igreja, somos eu e você. Somos nós aqui. Somos templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Deus não habita nessa parede aqui. Deus habita em você, dentro de você. Entenda isso. O Espírito de Deus habita dentro de você. A presença de Deus está dentro de você. E quando esta presença está dentro de nós, ela quer nos encher, Deus quer nos encher do seu poder e da sua graça. Mas hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas com o poder de Deus. Elas estão focadas em buscar outras coisas. Está errado a pessoa buscar, uma bênção, material, uma bênção, uma porta de emprego, buscar, quem sabe, uma casa nova, ou uma casa própria, ou uma carteira. Não, nada disso é errado. Mas a Bíblia nos orienta a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas
vos serão acrescentadas. Mas hoje tem pessoas que estão buscando as demais coisas primeiro e não estão buscando o reino. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o poder de Deus. É alegria, paz e poder no Espírito Santo. Então o reino de Deus é poder, e a igreja tem que buscar este poder. A igreja precisa ansiar este poder. Quando os apóstolos entenderam isso, que a igreja foi revestida de poder, entenda isso, automaticamente, a Bíblia diz que Deus começou a prosperar a igreja, a ponto de, se alguém tivesse necessidade, a Bíblia diz que os irmãos eram tocados pelo poder de Deus, e eles se sentiam, né, ali, não na obrigação, mas eles se sentiam ali gratos a Deus. E o que a Bíblia diz que eles faziam? Se alguém tinha uma posse, ela vendia a posse, pegava o dinheiro para ajudar aquelas pessoas que estavam necessitadas. Tudo isso porque o poder de Deus estava operando na igreja. Então, quando o poder de Deus, quando a ação do Espírito Santo não está no meio da igreja, a pessoa, ela só olha para o umbigo dela. Mas ela não busca o poder. Ela busca tudo que a terra pode oferecer. Mas a Bíblia diz: se quiserdes e ouvides, comereis o melhor dessa terra. E uma das coisas que nós temos que ouvir e buscar da palavra de Deus, daquilo que Deus nos orienta, é o poder dele sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, crente hoje está vindo aí, ninguém não quer buscar poder de Deus, não quer ser cheio da unção de Deus, não. Ele quer, é um carro novo, enfim, é aquilo que eu disse. Não está errado isso, mas nós não podemos inverter os valores. Então, o primeiro valor que nós temos que resgatar, que a igreja ao longo do tempo veio perdendo, é o momento da oração, é o momento de buscar poder. Tem é um dito que a gente costuma dizer, isso é verídico: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E nenhuma oração, nenhum poder, nenhuma ação de Deus. Então é importante que você busque o poder de Deus. É importante que você busque ser cheia do Espírito Santo. Que você busque ser cheio dessa graça, desse poder que vai envolver as pessoas. Porque quando os apóstolos foram cheios, a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando as almas. Ou seja, as pessoas, quando alguém via aquele mover de Deus, as pessoas se sentiam tocadas pelo Espírito Santo, que elas iam e se rendiam aos pés do Senhor. Então nós não podemos perder esse valor. Nós temos que resgatar esse valor. É o valor de buscar o poder de Deus. Segundo, verso 4 diz assim: a Bíblia diz então que Pedro estava indo com João para o momento da oração, a hora nona. Isso correspondia mais ou menos às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eles estavam indo para o templo orar, buscar poder, buscar unção, buscar graça, buscar mais intimidade com Deus. Aí a Bíblia diz então que eles colocaram um coxo à porta do templo. Aí a Bíblia diz que esse coxo foi colocado lá com o intuito de pedir esmola. Esse homem não andava, não se locomovia, por isso era necessário que alguém o carregasse e o colocasse ali. Então ali havia 2 problemas. Primeiro, ele dependia que alguém o levasse para aquela situação, para, como diz por aí, para buscar o seu ganha-pão. E segundo, ele era coxo. E a Bíblia diz que desde nascença. Então havia 2 situações que aquele homem passava, ele era coxo. Aí nós vemos hoje, no meio do povo de Deus,
pessoas que estão coxas espiritualmente, que é preciso alguém ter que, a pessoa está ali escorada, a palavra certa é essa, escorada na fé de alguém. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, temos que orar, mas a Bíblia também nos diz que nós também temos que ter a nossa particularidade com Deus. Ou seja, tem momentos que você vai ter que orar, tem momentos que não vai ter alguém lá do seu lado para orar com você, mas tem pessoas que ela não ora e só sai da boca dela: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você também tem que orar, você também tem que buscar. Alguém vai orar por você? Vai, mas você também tem que orar por você, você também tem que apresentar a sua causa. Isso é sintoma de quê? Que a pessoa está paralítica espiritualmente, está coxa espiritualmente. E a Bíblia diz que aquele homem ia para lá para pedir esmola, alguém tinha que levar ele. Aí a Bíblia diz então que Pedro, quando Pedro já chega, e João, a Bíblia diz que ele olha para eles e pede uma esmola. A Bíblia diz então que Pedro olha para ele, Pedro fita os olhos dele juntamente com João, olharam fixos para ele, e dentro desse olhar, entenda isso, é o que a igreja, um valor que a igreja perdeu, vem se perdendo, que não pode se perder. Que valor é esse? Diga: uma igreja, ela tem que observar a real necessidade daquela pessoa. Então Pedro e João enxergaram a real necessidade daquele homem, porque a real necessidade dele era o quê? Uma esmola? Não, era ser curado. A real necessidade dele era ser curado, porque para não viver mais a situação de ter que alguém tem que estar sempre ajudando em tudo que ele ia fazer. Em qualquer lugar que ele fosse, alguém tinha que levar ele. Aí eu te pergunto, se não tivesse alguém que levasse aquele homem, ele ia ficar dias e dias esperando, a ajuda de alguém, esperando que alguém ali levasse ele até onde ele queria ir, porque a Bíblia diz que ele era coxo, ele não andava. Mas entenda isso, a Bíblia diz então que Pedro e João enxergaram a real necessidade dele, que ele não precisava, na verdade não era de uma esmola, era de ser curado. Então uma igreja, ela tem que enxergar a sua real necessidade. Às vezes você está aqui hoje, você diz: Deus, eu quero isso. Aí, mas você já se perguntou: Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Porque às vezes você está querendo uma coisa, ao contrário, às vezes algo que você quer não é aquilo que Deus está querendo colocar na sua vida. Às vezes você não está preparado para receber aquilo que Deus quer te dar, mas você está: não, Deus, eu quero isso. Tem pessoas que querem uma cura no seu corpo físico, muitas vezes está precisando de uma cura na sua alma, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa com o coração duro. Então às vezes a real necessidade da pessoa, ela não enxerga, porque, repito, igreja não são as quatro paredes, isso aqui é templo. Igreja, na verdade, são pessoas, é vocês, somos nós. Então nós temos que enxergar qual que é a nossa real necessidade, pedir a Deus: Deus, o Senhor vem colocar no meu coração realmente aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso da paz do Senhor. Porque a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o final deles é a morte. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Então será que aquilo que nós estamos buscando, a necessidade que nós achamos que nós temos, será que realmente é aquilo que Deus está vendo que nós realmente precisamos?
Você já se perguntou isso? Se realmente a sua necessidade é aquilo que você realmente necessita? Porque Pedro e João enxergaram a real necessidade daquele homem. Ele não precisava de uma esmola, ele precisava ser curado. Terceiro, verso 6 assim. Verso 6. Pedro, porém, lhe respondeu, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Diga: a igreja apresenta para o necessitado o que ele realmente precisa. O que aquele homem realmente precisava? Andar, porque ele era coxo, precisava ser curado, como eu disse. Mas Pedro liberou uma palavra antes daquele homem andar. O que Pedro falou? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Então o papel da igreja é apresentar Jesus para a pessoa. Tem muitas pessoas que estão coxas, paralisadas dentro da igreja, porque estão apresentando para ela, não é Jesus, estão apresentando outra coisa, não é a palavra que Jesus deixou, estão apresentando outro evangelho. E a Bíblia diz claro: se ainda que um anjo apresente outro evangelho, seja ele maldito. Então tem muitas pessoas que não estão preocupadas em apresentar Jesus para a pessoa, estão apresentando só aquilo que Jesus pode dar, não a quem Jesus é. Então nós temos que apresentar Jesus. A igreja, ela tem que apresentar Jesus para as pessoas, porque a real necessidade do ser humano, entenda isso, a real necessidade do ser humano é Jesus. Nada dessa terra pode preencher o vazio que tem na alma do homem, se não for Jesus. Só Jesus pode preencher o vazio que está na alma da pessoa. Eu me lembro quando eu vinha das madrugadas, saía à noite ali por volta de 11h30, entrava para dentro de uma danceteria. Naquele momento ali, aquela euforia toda. Mas quando dava 6 horas da manhã, estava eu vindo embora para casa, aquela angústia na alma, aquele vazio na alma. O que estava precisando? Outra farra? Não, é Jesus. Outro momento? Não, é Jesus. Então o que preenchia o vazio e o que preenche o vazio da alma do ser humano se chama Jesus. Nada pode preencher aquilo que só Jesus pode preencher, que é o vazio da alma, do coração do homem. É só Jesus. Então Pedro apresentou Jesus para aquele homem, apresentou aquele que podia fazer aquele homem ser curado. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Anda. Então o que uma pessoa precisa para caminhar nessa terra, andar nessa terra, é de Jesus. Tem muitas pessoas que estão com a vida amarrada, com a vida travada, não caminha, a família está afundando, é por falta de Jesus. Não é por falta de uma religião, não é por falta de um grupo, não, é por falta de Jesus. Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém, glória a Deus. Jesus. O que Pedro falou? Eu não tenho prata e nem ouro. O que as pessoas estão apresentando hoje? Prata e ouro. Vem para cá porque aqui Deus vai te enriquecer. Vem para cá porque aqui Deus vai te tirar da miséria. Isso não é um evangelho.
Deus pode tirar a pessoa? Pode. Deus pode fazer um milagre na pessoa financeira? Pode. Mas o passo para receber o milagre chama-se Jesus. A nossa bênção passa por Jesus. É aquilo que eu disse semana passada. Nem tudo aquilo que está dando certo é sinal de que Jesus está presente. Porque a Bíblia diz que duas casas, foram construídas. Uma sobre a areia e outra sobre a rocha. E a Bíblia, a rocha na Bíblia significa a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que uma casa foi construída e a outra também. Mas a Bíblia diz que chegou um tempo que essas duas casas passaram pela mesma situação. Que situação? A hora da tempestade, a hora da aflição. A Bíblia diz que a casa que estava sobre a areia, quando veio a tempestade, os rios deram contra aquela casa. A Bíblia diz que ela foi a pique, ela foi ao chão. E a Bíblia diz que grande foi a sua queda. Mas aquela casa que também foi construída sobre a rocha, que simboliza Jesus, quando veio a tempestade, quando veio os ventos fortes, ela permaneceu de pé, porque estava sobre a rocha. Assim é a vida de uma pessoa com Jesus. Pode vir tempestade, pode vir o que for. Se ela estiver firmada em Jesus, ela não vai cair, ela não vai tombar, porque a presença de Deus garante que ela vença toda e qualquer tempestade. É Jesus. Aleluia, Deus. Santo Pai, aleluia. Então a real necessidade é Jesus. Temos que apresentar Jesus, falar de Jesus, falar aquilo que Jesus fez na sua vida, falar o que Jesus representa na sua vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Quarto, a Bíblia diz que Pedro fala com ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Diga aí, tomando pela mão direita, o levantou. Diga, a igreja precisa estender a mão e ajudar o caído a se levantar. Pedro liberou a palavra em nome de Jesus, falou de Jesus e disse: anda. Mas como ele começou a andar? Depois que Pedro estendeu a mão e levantou ele. Então tem muitas pessoas que estão precisando, muitas das vezes, não é de um carro novo, de uma casa nova. Muitas das vezes, não é um bem material. Ela precisa muitas vezes de um abraço, de uma palavra de conforto, de um sorriso.